Você faz bastante venda depois de outra venda lá, o Wallace? Acontece. Então você vende o óculos, depois você vende algum outro produto que complemente o óculos? Sim, tem acessórios, né? Que a gente tem lá, a mulher gosta de umas correntinhas diferentes para pôr no óculos, mas tem também produtos para limpeza da própria lente, então a gente consegue fazer essas vendas também. Mas o que o Rafa falou, é muito comum a gente no comércio de rua, o consultor está ali na frente e às vezes está um dia, por exemplo, está mais parado, ou 2 dias em sequência, eles ficam mais desesperados em fechar uma venda. Então, se você não estiver atento para eles entenderem a dor do cliente, o que aquele cliente precisa, o que ele está procurando, e atender essa dor, ele acaba vendendo mais simples para garantir uma venda. Para não deixar... E eles ficam inseguros quando o movimento cai. É normal ficar inseguro porque não está na prática, não está fazendo, eles ficam mais inseguros. Mas é bem isso que o Rafa disse para a gente percebe também acontecendo no comércio de rua, no nosso negócio. Essa comunicação e entender esse desejo do cliente, a dor dele, para trazer a solução é essencial. Eu não vendo nunca lá o produto só. Por exemplo, nesse exemplo que você deu aí do cliente que você vai vender sua prestação de serviço, mas você tem outros serviços que podem ajudá-lo. Você vai mostrar para ele que eu tenho solução para essa sua dor. Pode ser que aconteça em outro momento. Conte comigo, estou aqui. É importante que ele entenda isso já na hora depois que você fechou. Nesse caso, você precisa fechar o principal. O que ele veio comprar? É aquilo. Na ótica, às vezes o cara veio para comprar o óculos de grau só. Ele fechou, ele decidiu. Bom, beleza, aqui a gente faz também o óculos de grau com sol. Você sabia que dá para fazer assim? E aí eu vou oferecer outro produto. Mas o cara já fechou aquela. Né? Eu não vou passar tudo de uma vez e ele vai ver um montante do valor. E hoje tem umas vendas que os caras falam, você compra uma lente de grau, você ganha uma lente de sol com grau também, né? Tem as promoções em dobro, sim, você vai na armação, exatamente. Muito, muito bacana. E assim, Rafa, no comércio dele e no meu também, a gente fala muito em técnica, né? Muito número, grau, na minha parte muito técnica, muita linguagem técnica. Geralmente isso acaba não sendo muito comunicável com quem não está entendendo, com quem não é da área, né? Não é muito comunicável com quem não é da área. Se ele me falar, porque a lente é de tal situação aqui, que é multifocal, eu não entendo disso. Ele precisa me explicar com uma linguagem mais fácil. Eu digo deixar tangível, né? Por exemplo, no seu caso também, no meu, o cara não vai pegar uma lente de grau e vai experimentar. Essa ficou melhor mesmo. Então, como eu consigo deixar essa experiência tangível para ele? O que ele vai perceber quando eu der essa solução para ele? Exatamente. Como que eu faço isso com o meu cliente? Qual que é a melhor maneira? Porque, assim, muitos vendedores, vamos dizer assim, falar de venda, nós vamos fazer podcast de venda, mas muitos vendedores, eles comunicam da seguinte forma. Eu vou falar como que tem que ser feito. É assim, o CNPJ, o NIRI, o não sei o quê, a inscrição estadual, muita linguagem, às vezes, técnica no meio ali da abordagem, da venda, de explicar o que é e não. Mas na minha prestação de serviço, eu vejo que você tem que traduzir isso para o cliente, porque, assim, o empreendedor, ele não... Tem cara que só chega lá e fala, eu quero abrir um CNPJ, como se fosse imprimir um documento. Cara, você fazer um CNPJ, você tem que dar entrada no contrato, registrar na junta comercial, colher assinatura, que hoje é certificação digital e tudo mais. A fim de eu conseguir externar isso para o meu cliente de uma forma lúcida para ele, que ele fala, cara, entendi. Então, é melhor eu falar para ele numa linguagem mais clara para que ele, vamos dizer assim, compre mais seguro? Basicamente é o seguinte, muitos de nós fomos treinados para falar o que o nosso produto ou serviço é. O que é a lente tal? O que é a lente alemã? O que é a lente brasileira? O que é o serviço do contador? Na verdade, a gente tem que comunicar o que o nosso produto ou o nosso serviço faz. O teu serviço faz ele pagar menos impostos dentro da lei. De maneira inteligente, faz ele pagar menos impostos. Qual cliente não quer isso?
O teu serviço faz ele ficar dentro da legalidade, faz ele ganhar mais tempo para o que é necessário para o negócio dele crescer. Como assim ganhar mais tempo? Olha só, eu vou fazer o trabalho de 4 funcionários para você. O teu cliente vai te dando pistas de que ele quer mais informação, mas a boca do funil, o funil mais largo, primeiro é o que o seu produto faz. É como se você me perguntasse aqui, num estúdio de gravação. Rafael, eu quero fazer um podcast. Ok, nós vamos te entregar o podcast. Mas quando eu te mando a proposta, eu tenho a oportunidade de listar tudo que tem esse podcast. Tem captação de áudio, tem iluminação, tem estúdio, tem isolamento acústico, tem 3 câmeras, tem câmera 4K, tem a marca Sony. Mas no primeiro momento você só quer saber, viu? O podcast ele vai subir no YouTube? As pessoas vão poder assistir no YouTube? O primeiro ponto, então, é o que eu faço. Depois eu vou afunilando e mandando as especificações técnicas. Na abordagem, você fala o que o seu produto faz. Você vai mandar sua proposta por escrito de contador, por exemplo, aí você lista tudo em tópicos, tudo que o seu serviço faz. Fala, caramba, eu estou pagando uma taxa só para contratar 60 pessoas para trabalhar para mim? Então, o que você fez ali? Você alavancou, que a gente chama de alavancagem. Você ancorou o seu serviço. E todos aqueles itens se tornaram até barato para o que você vai entregar. Sim. Entende ou não? Só que esse já é um segundo passo, não na primeira abordagem. Primeiro eu quero enxergar bem. Eu já entendi que eu quero enxergar bem, ok? E na hora que o Wallace começou a apresentar para mim as propostas de lente, eu vi que uma custava 1.000, a outra custava R$100. Eu falei, ué, mas qual que é a diferença? Tem alguma coisa errada. As duas vão te fazer enxergar bem. Só que essa aqui risca, essa aqui ela vai quebrar sozinha, essa aqui tem garantia de 3 anos, essa aqui você pode ir para o sol e não vai te dar câncer. Ela diminui a intensidade, né? Elas ficam... Eu estou falando de maneira bem chula aqui. Mas então ele já vendeu a lente para enxergar bem. Aí agora nesse momento é importante a especificidade técnica. Para quê? Para justificar o preço que eu vou pagar. Então, peraí, é muito mais barato eu comprar uma lente de R$1.000 do que uma de 100. Porque eu analiso o contexto. E se você não fizer isso, comunicando desde a hora que você recebe o cliente lá na porta, do jeito que você vai transmitir o conhecimento, do jeito que você prepara o ambiente para aquele atendimento, você não consegue gerar valor. Você não comunica valor, e aí se você for vender preço por preço, produto no centro da experiência, enquanto não é a dor, ou seja, o que ele tem, que dor que ele resolve para aquele cliente, fica difícil você conseguir fazer uma venda agregada ali. Você não gera valor. E um ponto super importante, inclusive eu já falei isso para alguém da equipe do Wallace, que o Wallace é o líder que vai treinar e leva seus liderados. É muito, muito, muito legal isso. Poucos líderes investem nos seus liderados. E eu lembro que eu falei para um dos colaboradores dele, quanto que você... bom que eu não estou citando o nome aqui, mas o quanto que você e o seu time acreditam no valor do produto que você está vendendo. Porque o primeiro a comprar o seu produto na sua loja tem que ser você. Tem que ser você mesmo. Tem que enxergar que aquela lente de 1.000, eu nem sei o valor da lente, eu estou imaginando um valor. Tem lente muito mais alto que isso. Mas aquela lente de 1.000 que realmente ela vale aquilo. Porque na primeira desconfiança do seu cliente, que ele vai chegar com desconfiança porque ele só quer se proteger, não é contra você. É um recurso de sobrevivência. O cérebro dele tá... Não é contra você. Tem gente que acha que é pessoal, né? Você tá achando que eu tô te enganando? Não! Você precisa de justificativa. Mas o primeiro líder que está assistindo a gente aqui, o primeiro que tem que comprar o seu produto é a sua equipe. É o seu time. A primeira pessoa para quem você precisa vender não é para o seu cliente externo, é para quem está dentro. Porque na primeira titubeada do seu cliente, o seu colaborador vai concordar. E ele precisa ter essa quebra de objeção. Exatamente. Ele precisa entender para quebrar as objeções do cliente. Fala assim, cara, esse realmente é um produto que vai resolver o seu problema. Exatamente. E você pode ter um serviço lá dentro da sua empresa que custa 100 ou custa 50 mil dentro da mesma empresa. Nenhum deles vai ser caro. Esse eu não estou disposto a pagar. Simples assim. Sim. Ou está caro para mim. Mas eu não julgo mais se você
tá botando preço alto demais, entende? Entendo. Porque eu já percebi o valor naquilo.